Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo na bênção? Queridos, aqui é seu amigo apóstolo Roger Cavalcante. Hoje eu quero trazer um rápido estudo, um estudo resumido, um estudo, podemos se dizer, bem raso, mas de forma alguma deixará de ser edificante e de conhecimento para pessoas que estarão assistindo esse vídeo. Hoje eu estarei trazendo um estudo sobre o Espírito Santo de Deus. Um rápido estudo sobre o Espírito Santo de Deus. No estudo do Espírito Santo, quando você estuda, tem um nome que é dado ao estudo do Espírito Santo, que é paracletologia. É isso mesmo, paracletologia. O que significa paracletologia? Paracletologia é uma palavra, são duas palavras gregas que têm a sua divisão, e a palavra paracletos, significa ajudador, consolador e advogado. Vou repetir. A palavra paracletos, ela significa ajudador, consolador e advogado. Agora a palavra logia já tem o seu significado de estudo e doutrina. Logia igual a estudo e doutrina. Por isso, juntando paracletologia, é então interpretado como a doutrina do Espírito Santo. Por quê? Porque quem é o nosso ajudador? Quem é o nosso consolador? Quem é o nosso advogado? A gente entende que essa função ficou para o Espírito Santo de Deus. Ele que nos ajuda, ele que nos consola e ele que sonda os nossos corações e que pode apresentar verdadeiramente, diante do Senhor a nossa intenção. Por isso que nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso ajudador, consolador e advogado. Pegou até aqui? Paracletologia, estudo ou doutrina do Espírito Santo de Deus. Mas vamos para o que interessa. Hoje, como eu disse que a aula vai ser uma aula resumida e rasa, mas edificante de conhecimento, eu quero trazer apenas 3 funções. Hoje eu quero falar sobre 3 funções apenas, porque se formos dar um estudo completo sobre paracletologia, a gente teria aqui que ter semanas, né? E quem sabe fica aí uma série para mim estar fazendo também, né? Depende da sua participação aí. Então, mas hoje eu quero falar sobre 3 funções apenas do Espírito Santo de Deus. É o que nós estamos estudando, paracletologia, a doutrina, o ensino sobre o Espírito Santo de Deus, que nós já aprendemos que ele é nosso ajudador, que ele é nosso consolador, que ele é nosso advogado, é o Espírito Santo. Quando a gente olha, partindo do ponto que ele é o nosso consolador, a gente tem até um capítulo bíblico como referência, e tudo aqui eu vou trazer na Bíblia para você, essas referências eu vou trazer na Bíblia. João, capítulo de número 14,
Você pode abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 14. Você vai abrir a sua Bíblia e nós vamos estar lendo. Quando nós lemos João, capítulo 14 e o verso de número 16, a gente tem escrito: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Você percebeu? Quem fala essas palavras em João capítulo 14 é o Espírito, é o Senhor Jesus, tratando do Espírito Santo de Deus. Quem leu ali o livro, o Evangelho de João, vai saber que no capítulo 14, 15, Jesus está dando as últimas instruções para os discípulos, porque ele já estava ciente que estava prestes de ser entregue por nós como sacrifício vivo, e com isso ele vai dar as últimas instruções, e ele está dizendo para os discípulos não ficarem tristes e preocupados, porque ele mesmo rogaria, ou seja, ele pediria a Deus que enviasse outro Consolador. Está aí, a função do Espírito Santo é de consolar. Ele enviaria outro Consolador, porque o Mestre já não estaria mais com eles, mas através do Espírito Santo, o Espírito Santo viria sobre eles e traria o consolo necessário, e traria novamente a presença de Cristo ao coração deles. Então, por isso que João capítulo 14, verso 16, está tratando sobre o Espírito Santo como Consolador. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele é Consolador. Quando nós olhamos também uma outra função do Espírito Santo, apóstolo Roger fala mais sobre funções do Espírito Santo. Aprendi que ele é Consolador em João 14,16. Ainda com a sua Bíblia aberta em João capítulo 14, no verso de número 26, João 14, o verso de número 26, nós vamos ter o Espírito Santo como aquele que nos lembra, como aquele que nos recorda as palavras do Mestre ao nosso coração. Vamos ler? João 14, verso 26, que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que interessante. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, Jesus está dizendo em João 14,16, aquele que ele enviaria, aquele que ele rogaria ao Pai para vir sobre os seus discípulos, o Espírito Santo, ele lembraria aos discípulos, ele traria à memória aos discípulos tudo quanto o Senhor Jesus havia falado com eles durante o seu ministério. Isso aqui é interessante, presta atenção aqui agora no que eu vou falar com você. Tem gente que eu já vi dizer e interpretar esse texto errado. A gente não precisa de ler a Bíblia, a gente não precisa de estudar a palavra de Deus, porque se a gente ora, se a gente tem o Espírito Santo de Deus vai trazer
palavras ao nosso coração para a gente falar. E não é isso que está escrito. O Espírito Santo de Deus, ele vai lembrar. Jesus deixou bem claro: e ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar. Lembrar, ou seja, lembrar, você lembra de alguma coisa que você já viu, você lembra de alguma coisa que você já ouviu, você lembra de alguma coisa que você já escutou. Isso é lembrar. O Espírito Santo não vai lembrar a você uma coisa que você não estudou, uma coisa que você não leu, uma coisa que você não escutou. Então é isso que Jesus está dizendo. Olha aqui, ó, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quanto vos tenho dito. Jesus está dizendo: tudo que eu disse para vocês no meu ministério, não fica preocupado, não fica querendo lembrar tudo de uma vez. Eu falei com vocês, ensinei vocês, e quando o Espírito Santo vier sobre vocês, ele vai fazer vocês recordarem dos meus ensinamentos, das minhas palavras que eu vos ensinei. Deu para entender? Está compreendido até aqui? Eu espero que sim. Então, aqui a gente vê a importância da gente ter o nosso devocional, ou seja, a nossa leitura diária da palavra de Deus, o nosso estudo, sempre que possível. O estudo é diferente da leitura. Leitura devocional, você lê um texto bíblico, um capítulo bíblico, né? Você dá uma meditada. Estudo é diferente. Você vai ler uma palavra, vai estudar, vai procurar mais a fundo o entendimento daquela palavra. Então você está estudando, tá? Então, quando você tem essa dedicação e essa importância da leitura e do estudo da palavra de Deus, aí sim, em oração, você que é um homem ou mulher de Deus, que esse é o dever de todo homem e mulher de Deus. Vou deixar aqui até um puxão de orelha: não existe homem e mulher de Deus que não orem. Não existe. Mulher de Deus e homem de Deus que não ora, não tem como dizer que é um homem ou uma mulher de Deus, porque para eu ser de Deus, eu tenho que ter intimidade com Ele. Para eu dizer que eu sou de Deus, eu tenho que ter relacionamento com Ele. Para eu dizer que sou de Deus, eu tenho que me entregar, eu tenho que me humilhar, eu tenho que estar sempre em humilhação diante dEle, entregando a minha vida nas mãos dEle. Aí sim, eu sou um homem e uma mulher de Deus. Então, quando você ora, o Espírito Santo, vamos lá, o Espírito Santo vai te lembrar no momento necessário de você usar a palavra de Deus. Então ele nos traz a lembrança. Amém? Vamos agora aqui para o último tópico. Como eu disse que ia ser bem raso, bem básico aqui, mas de ensinamento, de edificação, de conhecimento. Então nós vamos para o último tópico aqui. Funções do Espírito Santo. Eu falei que, na verdade, ia trazer 3, não é isso? Eu falei que ia trazer 3 funções. Até agora eu trouxe 2. Só que essa última que eu vou ler aqui, esse último texto bíblico que eu vou ler aqui agora, ele fala de diversas funções do Espírito Santo de Deus quando está na vida do homem e na vida da mulher. É isso mesmo. Ele fala de diversas funções do Espírito Santo quando está na vida do homem e da mulher de Deus. Pega a sua Bíblia agora, você vai abrir comigo em Gálatas. Eu vou beber uma água, você vai abrir em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22
e o verso de número 23. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Vamos lá, abriu a sua Bíblia? Eu espero que sim, então vamos lá. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Olha o que que diz a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vou repetir, Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito, ou seja, está falando sobre diversas funções, você está entendendo? Está falando sobre diversas funções do Espírito Santo de Deus. Olha aqui, o fruto do Espírito é amor, conta aí, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, 9 frutos do Espírito Santo de Deus, apenas aqui em Gálatas 5, 22 e 23. Aí no verso 23 vai encerrar: contra essas coisas não tem lei, não tem lei. Ou seja, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e você deixa o Espírito Santo de Deus, isso aqui é importante, isso daqui é importante. Se você ora, o Espírito Santo de Deus vem sobre você, ele vai te moldar, ele vai trabalhar em você, para que você venha viver, para que você venha praticar os frutos do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo está sobre a sua vida, e no momento oportuno de você entrar em guerra, você que tem o Espírito Santo de Deus, você vai receber um alerta do Espírito Santo de Deus: ei, você não é de guerra, você é de paz. No momento oportuno de você agir com ódio, com revolta, automaticamente o Espírito Santo de Deus vai te dar um alerta: ei, você não é de ódio, você não é de rancor, você é de amor, porque eu estou em você. Então todas as vezes que a carne ela pulsar para fazer o que é contrário à vontade de Deus, o Espírito Santo ele vai vir como um alerta no seu coração, na sua mente, que você é uma pessoa diferente, que você é uma pessoa diferente. Por isso que a própria palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo... Queridos, vamos lá, deu uma pausa aqui, tive que pular o vídeo aqui, acabou acabando o armazenamento aqui, mas vamos para o que nós estávamos falando, a respeito de todas as coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, então todas as vezes que se você encontrar-se em um período aonde a carne vai pulsar, o Espírito Santo de Deus, ele vai vir como ativador dos seus frutos, que é os frutos do Espírito que nós lemos em Gálatas 5, 22. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu deixo para a sua meditação, para o seu conhecimento, para o seu fortalecimento espiritual. E nós agora vamos fazer uma oração para que o Senhor Deus possa nos fortalecer através do teu Espírito Santo em nossas vidas, para que tenhamos intimidade com o Espírito Santo,
para que nós sejamos tomados pelo Espírito Santo e todas as suas funções venham ser ativadas dentro de nós, porque nós falamos aqui apenas de algumas funções. Então, Paulo, quando fala no livro, se me lembro, 1 Coríntios 9, sobre os dons espirituais, se me lembro bem, 11, 9, não me recordo bem aqui de cabeça, ele vai falar sobre os 9 dons espirituais, e ele vai falar que há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistérios, mas o Espírito é o mesmo. Então é muita coisa que o Espírito Santo de Deus pode fazer, pode mover sobre nós e através de nós e dentro de nós. Basta apenas darmos lugar e sermos sensíveis e estar sempre em oração para que ele possa ter liberdade de operar. Amém? Oramos e confiamos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este ensinamento, paracletologia, doutrina do Espírito Santo. Essas poucas funções, ó Deus, que a nossa mente é limitada diante da tua grandeza, ó Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, que é o nosso consolador, que é o nosso fortalecedor nos dias de angústia, aquele que nos dá autoridade, aquele que nos dá ousadia, aquele que nos dá poder, aquele que nos fortalece. Em o nome de Jesus, que nós possamos ser cheios, ó Pai, do Espírito Santo do Senhor, e todas as funções que o Senhor quiser venham ser ativadas em nossas vidas, ó Deus. Uso a palavra de Isaías, o profeta do Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Deus, assim nós oramos te pedindo e agradecendo por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e até o próximo ensino. Amém? Curta aí, deixa o seu comentário, compartilha, se inscreva e que Deus os abençoe.